E aí, turma, beleza? Bem-vindos novamente ao canal. Quem fala é Rico, do canal Rico Investe. Neste vídeo, iremos falar um pouco sobre reserva de emergência. Se você for observar, é um assunto bastante falado. Iremos falar um pouco também sobre reserva de emergência. Conforme vocês têm acompanhado, estamos em nossa planilha de saídas financeiras e nos vídeos anteriores fizemos o preenchimento desses valores. Nesta planilha, eu marquei com um X os itens que são importantes e que, se essa renda aqui deixar de existir, esses itens eles precisarão ser pagos mensalmente, independente de ter a renda ou não. E as nossas despesas somam 51,67%. Mas para a reserva de emergência, o valor vai ser outro, porque, conforme eu já falei, nem todos os itens que estão aqui embaixo estão com esse X preenchido. Ao acessar a planilha, que é um banco de dados para o cálculo da reserva de emergência, eu selecionei os itens que estão preenchidos e eles vão até dezembro. A soma desses itens deu o valor de 8.020,14. Se pegarmos este valor de 8.020,14 e dividirmos por 5, que são os valores selecionados, estes quatro mais o outro de janeiro, nós teremos o resultado de 1.604,28 centavos, ou também 0,3. Ao chegarmos em nossa planilha de hipóteses financeiros, ela já puxou o valor da média que vimos anteriormente de 1.604,03 centavos. Esse valor aqui, multiplicado por 3, dá uma reserva de emergência de 4.812,08 centavos. Por que foi multiplicado por 3? Porque a pessoa que nos forneceu a renda mensal dela, ela é servidora pública. E o interessante para essa pessoa é ter o valor da reserva de emergência acumulado em 3 meses. E o restante dos valores que ela for acumulando, ela irá colocando em CDB, Selic e talvez em algum outro investimento de renda fixa. Vamos entender agora a nossa planilha. Essa planilha, ela foi desenvolvida para lançarmos os nossos potes financeiros. Lá na frente, eu irei falar sobre os potes, mas neste vídeo aqui, eu irei ficar preso só na reserva de emergência. Nós temos aqui a base de cálculo da reserva de emergência, conforme vimos, os valores mensais gastos lá, multiplicado por 5 e dividido por 5, deu esse valor aqui, de 1.604,03 centavos. E esse valor foi multiplicado por 3, que deu o valor da reserva de 4.812,08 centavos. Nós temos aqui 4 contas que servirão para acumular a reserva de emergência. Não quer dizer que nós iremos utilizar as 4, mas aqui é como se fosse um tipo de segurança, muitas vezes quando a reserva é um valor muito grande, para você não deixar tudo em apenas um banco. E aí você divide para cada conta um pedacinho. Mas como é reserva de emergência, o ideal é que fique tudo em apenas um lugar para que, caso você precise, o saque seja imediato. No caso dessa reserva aqui, não é um valor muito alto. Então, poderemos deixar uma parte em uma conta e uma parte em outra conta. O que acontece é que, se você precisar desse dinheiro agora e hoje for domingo, como é que você irá sacar esse dinheiro se os bancos estão fechados? Por isso que é interessante você ter um valor em cada conta, para o caso de conseguir, por exemplo, pegar 1.000 nessa conta, 1.000 nessa e assim por diante. Conforme falamos, o ideal mesmo é que fique tudo em um lugar, mas vamos agora para um exemplo bem prático e que realmente pode acontecer. Digamos que hoje seja uma quinta-feira e na sexta-feira seja feriado. Temos aqui ainda o sábado e o domingo. E na quinta-feira nós estamos no horário das 17 horas. E você saiu com o seu carro e acabou batendo em algum lugar. Se o seu dinheiro para a reserva de emergência não estiver em um lugar que você consiga sacar imediatamente, o seu carro poderá dormir na rua, porque já é quinta-feira, 17 horas. Provavelmente, daqui que o reboque venha buscar o seu carro e deixe em alguma oficina, já estarão todas fechadas. E o seu dinheiro, ele não está em um lugar de fácil
fácil acesso e de fácil saque. Como é que você vai resolver toda essa bronca se no exemplo que estamos dando já é quinta-feira, 17 horas, amanhã é sexta-feira, feriado, temos o sábado e o domingo. Por isso que é importante deixarmos o nosso valor da reserva de emergência em um lugar de fácil acesso. Muitos falam, e eu sigo esse ensino, de que a sua reserva de emergência ela tem que ficar na poupança. E muitos criticam que a poupança não tem rentabilidade, mas você tem que verificar se você quer rentabilidade ou segurança para o caso de um tipo de acontecimento desse. Um outro exemplo, digamos que o seu dinheiro esteja em uma caixinha do Nubank ou talvez esteja em um CDB do Banco Inter, por exemplo, e você está em um lugar sem internet, mas nesse lugar tem um posto e tem um caixa 24 horas. Como é que você vai resolver o seu problema se você não tem internet, a sua reserva de emergência está em um CDB e talvez você nem consiga resgatar no mesmo horário? E aí alguém pode falar, mas o CDB ele é resgate imediato, mas cadê a sua internet? Por isso que é interessante e muito válido você ter esse valor da reserva em um lugar de fácil acesso. Se você não quiser deixar todo esse valor, e nesse exemplo aqui é de apenas 3 meses, e você não quer deixar esse valor todo na poupança, você poderia deixar pelo menos, como exemplo, uns 3.000 na sua poupança, guardado para um eventual problema. Você vai ao banco e libera o acesso de poder usar esse valor em qualquer horário, você verifica a possibilidade, e caso você precise, você irá usar o seu dinheiro no mesmo instante da urgência. E aí, o valor restante, depois dos 3.000, você poderia deixar em um CDB. E nesse caso, você poderia sacar assim que tivesse disponibilidade. Mas você percebe o transtorno que vai ser para você resolver um problema, nesse caso aqui, do carro que bateu, justamente em um dia antes do feriado. Digamos que você estivesse fazendo uma viagem. Como é que você vai resolver isso? Por isso, a sua reserva de emergência tem que ser o valor de, no mínimo, 6 meses, a sua média de gastos. Conforme eu já falei, aqui nós temos 3, porque a pessoa optou por ter apenas 3 meses de reserva guardados na conta. Se colocarmos aqui 6 meses, o valor mudaria para quase 10.000. Mas, no nosso caso aqui, o valor será multiplicado por 3. Vou mudar aqui para 3 e nós temos o valor de 4.812. E se você for uma pessoa mais organizada, você poderá criar 2 tipos de reserva. É uma reserva que eu chamo de reserva primária e a outra reserva de reserva secundária. E o que seria a reserva primária? A reserva primária é aquele tipo de reserva que você vai ter em sua conta para o caso de você perder a sua renda. Digamos que sua renda seja de R$ 1.000 e você perdeu a sua renda. Num exemplo normal, multiplicado por 3, e digamos que a sua despesa seja R$ 1.000, você vai ter que ter R$ 6.000 na sua conta para você poder passar os próximos 6 meses sem ter muita dificuldade. E além da reserva de emergência, você também teria, se você for carteira assinada, um seguro-desemprego. Então, no mínimo, você vai ter uns 10 meses para poder se organizar, usar a sua reserva e também o seguro. Essa seria a sua reserva primária. É a reserva específica para o caso de você deixar de ter uma renda. E a sua outra reserva, que seria a reserva secundária, seria para essas coisas mais urgentes que possam vir a acontecer no seu dia a dia. Se a sua geladeira queimou, se a sua televisão também queimou, se foi preciso fazer algum serviço na sua casa, aí veremos a utilização da reserva secundária. Um exemplo bastante simples, nós teríamos 6 meses para a sua reserva de emergência. Você poderia deixar, um exemplo, 3.000 guardado na conta para o caso de perder a renda e os 3.000 restantes na sua reserva secundária para o caso de acontecer alguma urgência. Na medida em que você for alcançando o seu objetivo de reserva primária, que seria os 6 meses, você vai colocar o excedente na sua reserva secundária. Eu vou abrir uma tela em branco para explicar melhor. Digamos que a sua despesa mensal seja R$ 1.000. A sua reserva ela tem que ser esse valor multiplicado por 6, ou seja, 6 meses. E nesse caso, teremos R$ 6.000 de reserva de emergência para o caso de você perder a sua renda. Na sua reserva primária, inicialmente, você irá pegar esse valor aqui e dividir por 2. E teremos R$ 3.000 para a sua reserva primária. Na sua reserva secundária, nós teremos a outra metade.
metade, que dá um valor de 3.000. Então, você já percebe a sua organização. Digamos que você perdeu a sua renda e você precisa pagar mensalmente R$ 1.000. Você vai ter 3.000 separados para a sua reserva primária e você vai ter 3.000 separados para a sua reserva secundária. Como você deixou de ter a sua renda e as suas despesas terão que vir, esses 3.000, eles serão somados aos outros 3.000 e nós teremos aqui os 6.000 para a sua reserva primária. E você irá começar a usar esse valor após acabar o seu seguro-desemprego, nesse caso do nosso exemplo. Então, entendendo o que falamos, percebemos que está tudo organizado, tirou de um lugar, colocou no outro para suprir as suas despesas. No outro caso é o seguinte, você tem a sua reserva primária separada para o caso de perder a renda, temos a sua reserva secundária separada para o caso de você ter um problema em sua geladeira, televisão, computador, e com esse valor você irá suprindo as suas emergências. Se você tirou daqui R$ 1.000, você vai ter 2.000 restantes. Aí você vai ter que fazer o quê? Colocar novamente os 1.000. E nesse exemplo, estamos usando 3.000 para cada. Na medida que você for acumulando mais patrimônio, você vai ter um acúmulo de patrimônio, onde aqui nós teremos R$ 6.000 para a sua reserva primária e os seus 3.000 na sua reserva secundária estarão aqui garantidos para algum tipo de urgência. E nesse caso aqui, a sua reserva primária é para o caso de você perder a sua renda e tenha que suprir a sua necessidade mensal das suas despesas. Esse tipo aqui de reserva pode ficar em algum investimento tipo um Tesouro Selic ou talvez em algum CDB, se você achar que é interessante. Não é indicação de investimento, tá bom? É só para título de exemplo. Mas aí você pode deixar esse valor em um Tesouro Selic, que é um resgate imediato, se você precisar, provavelmente no próximo dia útil, mas aí você não vai ter tanta urgência porque você estava trabalhando, perdeu a renda, vai pegar um pouco da sua reserva para ser usado aos poucos. Então, esse dinheiro aqui, ele pode sim estar, por exemplo, em um Tesouro Selic, mas esse dinheiro aqui, neste exemplo aqui de 3.000, ele não pode estar em um lugar onde não haja um resgate imediato, ou seja, um saque. Se você precisar sacar agora, e hoje é domingo, por exemplo, um dinheiro para consertar a sua televisão, porque o técnico falou que conseguirá consertar hoje, eu sei que é um exemplo que não tem nada a ver, mas se você precisar sacar o dinheiro agora para resolver o problema da sua televisão, você vai no caixa 24 horas e saca. Então, esse dinheiro aqui, ele precisa sim estar em um lugar onde você consiga sacar imediatamente. Já a reserva primária, que vai ser usada para o caso de você perder a renda, ela pode estar em um investimento, sim, conservador. Poderia ser, por exemplo, como eu falei, um Tesouro Selic. Voltando para a nossa planilha, como já tínhamos esse valor acumulado aqui, então colocamos essas porcentagens na conta só para poder fechar o valor em zero e esse daqui como valor restante para completar a reserva de emergência, que é esse valor pendente aqui. Mas no cálculo normal, não teremos esse tipo de porcentagem para depositarmos na conta. Então, turma, espero que vocês tenham entendido sobre como ter a sua reserva de emergência. Você vai somar os seus gastos, tirar a média e multiplicar por 6. O resultado dessa multiplicação vai ser o valor da sua reserva de emergência. E a sua reserva de emergência, conforme falamos, você pode dividir inicialmente em duas reservas, uma primária e uma secundária. A primária, conforme falamos, irá ser para o caso de você perder a renda e a secundária para casos mais urgentes. A primária poderá ficar em um investimento conservador, tipo Tesouro Selic, e a secundária, de preferência na poupança, porque o seu resgate ele tem que ser imediato. E algumas pessoas perguntam se a reserva de emergência pode ficar em um CDB. Não existe nenhuma restrição para isso. Se você confia no banco onde você está, você pode deixar sim o valor lá. Não há nenhuma restrição. Sabemos que nada é seguro hoje em dia, não tem como você prever o futuro, mas se você quiser deixar o valor em um CDB de um banco, você pode deixar sim. Não sabemos se esse banco irá ou não quebrar amanhã, porque não temos o dom de prever o futuro. Então escolha um banco mais seguro e pode deixar sua reserva de emergência em um CDB. Costumamos deixar no Tesouro Selic, porque ele também é um pouco mais seguro. Mas aí cabe a você. Você que vai estudar qual o melhor local e aplicar a sua reserva de emergência. Pronto, turma, finalizamos agora mais um vídeo. Falamos sobre a nossa reserva de emergência. É claro que no futuro voltaremos a falar sobre esse tema, mas no momento
Baseado no nosso conhecimento atual, iremos ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Caso este vídeo faça sentido para alguém que você conheça, compartilhe com essa pessoa. Caso queira deixar algum comentário, assim que lermos, iremos responder. Nos vemos agora no próximo vídeo. Valeu!